Você provavelmente passa os seus dias tentando provar alguma coisa para alguém. Você levanta da cama, armado com seu ego, com suas respostas afiadas, com a sua necessidade de parecer forte e de não ser passado para trás. Você acha que a força é vencer a discussão, que a força é revidar o insulto, que a força é estar no topo, pisando em quem tenta te derrubar. Nós fomos ensinados que o mundo é dos mais agressivos, que os bonzinhos são apenas vítimas esperando para serem passados por cima. E quando olhamos para a ficção, buscamos monstros e guerreiros implacáveis. Mas em um mundo de lobos famintos, houve um homem que alcançou o topo da violência apenas para olhar nos olhos do seu filho e dizer a verdade mais desconfortável de todas. Você quer uma espada? Thorfinn. Ela serve para matar pessoas. Quem é que você vai matar usando essa espada, meu filho? Os inimigos. E quem são os seus inimigos? Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Para um garoto que cresceu ouvindo histórias de glória e sangue, essa frase parecia uma fraqueza. Para os vikings, a decisão de Thor de abandonar o campo de batalha foi um ato de covardia, mas a verdade é que a psicologia nos mostra é que a decisão de Thor existe um nível de poder mental que você provavelmente não suportaria por um único dia, porque é muito fácil ser um monstro quando o mundo ao seu redor te recompensa por isso. O verdadeiro desafio, a verdadeira força, é manter a sua humanidade intacta quando o ambiente te força a ser violento. Neste vídeo, nós não vamos falar sobre um guerreiro que cansou de lutar, nós vamos falar sobre a psicologia da verdadeira força, aquela que não precisa de plateia, que não precisa de validação e não precisa ferir ninguém para provar que existe. Prepare-se, porque o que Thor descobriu na solidão do campo de batalha vai quebrar sua definição de masculinidade, de poder e de sucesso. Para entender a paz de um homem, você primeiro precisa olhar para o tamanho do inferno que ele sobreviveu. Thor não nasceu um santo, ele não era um filósofo que passava os dias lendo livro no conforto de uma biblioteca. Ele era conhecido como Thor, o comandante dos Jons Vikings, a elite dos guerreiros mais sádicos, brutais e impiedosos que o Mar do Norte já viu. Se você colocasse Thor em um campo de batalha, ele não sentia medo, ele não hesitava, ele era uma máquina de matar perfeita. Ele tinha tudo que a sociedade da época dizia que um homem de verdade deveria buscar: poder, status, mulheres, ouro e o medo reverencial dos seus inimigos. Houve um momento na vida de Thor em que a adrenalina da batalha parou de funcionar, e é aqui que a jornada dele se cruza com a sua. Quantas vezes você agiu por impulso, feriu alguém com palavras, foi agressivo ou alimentou o seu orgulho apenas para manter sua postura? Na hora, o ego se alimenta, você se sente vitorioso, mas quando o barulho acaba e você deita a cabeça no travesseiro à noite, o que sobra? Sobra o vazio. Para Thor, o estalo veio no meio de um banho de sangue. Ele olhou para homens que havia matado, percebeu que apenas a glória era uma ilusão. Ele estava preso em um ciclo infinito de violência, onde o único destino final era a própria degradação mental. Ele entendeu o conceito estoico de que vencer os outros não significa nada se você continua sendo escravo dos seus próprios impulsos. Quando sua filha nasceu, a perspectiva psicológica de Thor mudou completamente. O nascimento de uma nova vida arrancou a venda dos olhos do guerreiro. Ele percebeu que sua força estava sendo usada para destruir famílias, criar órfãos e espalhar o caos. Thor, um homem que exércitos inteiros temiam, percebeu que estava sendo fraco, porque seguir o fluxo do mundo, aceitar que as coisas são assim mesmo e continuar matando era o caminho mais fácil para ele. O caminho difícil, o caminho que exigiria coragem de verdade, era quebrar o ciclo. Foi então em que, em uma batalha, Thor tomou a decisão que mudaria tudo. Ele fingiu sua própria morte. Ele jogou a sua armadura no fundo do oceano, abandonou a glória, abandonou o dinheiro e fugiu com sua esposa para os confins gelados da Islândia. Ele preferiu ser chamado de covarde pelo resto do mundo, a continuar sendo um monstro para si mesmo. Mas o passado é um monstro faminto, e na psicologia, nós sabemos que você não pode simplesmente fugir dos seus traumas e dos seus erros esperando que eles desapareçam na neve. Você pode mudar de país, mudar de emprego, mudar de vida, mas as consequências do que você plantou, uma hora vão bater à sua porta. E para Thor, o preço da sua liberdade estava prestes a ser cobrado da forma mais cruel possível. 15 anos. Foi o tempo que Thor conseguiu viver em paz na Islândia. 15 anos plantando na terra, tendo mais um filho, cuidando da família e tentando esquecer o sangue das suas mãos. Quando os cobradores do passado batem à sua porta, ameaçando destruir a vila e a sua família, Thor é forçado a voltar para o mar. E a armadilha armada por Askeladd coloca Thor diante do pior pesadelo de qualquer pessoa.
está completamente encurralado com a vida do seu filho e de jovens por um fio. Nessa hora, o homem comum entra em desespero. O homem comum ativa um modo de sobrevivência mais primitivo, o ódio. Se fosse você ali, o seu primeiro instinto seria puxar a espada e gritar por vingança, certo? Mas é aqui que Thors nos dará a maior aula de autocontrole. Preste muita atenção em como Thors luta. Ele está com uma espada na mão, enfrentando líderes mercenários. Ele tem a força necessária para cortar Askeladd ao meio em poucos segundos, mas ele escolhe não fazer isso. Ele domina o combate, usa o peso da lâmina apenas para desarmar e conter o adversário. Ele demonstra que a mansidão não tem nada a ver com fraqueza. A mansidão é um monstro sob controle. Fraco é quem precisa matar e se sentir seguro. Forte é quem tem a arma na mão, tem o poder da destruição, mas escolhe se controlar. Thors venceu o duelo de forma mais limpa possível, mas ele perdeu o jogo de cartas marcadas da vida. Askeladd usou um truque sujo, usando a vida de Thorfinn como uma moeda de troca. E é aqui que chegamos ao momento em que Thors aplica o conceito estoico do amor fati. Aceitar o destino por mais duro que ele seja, focado no seu dever mais nobre. Para salvar seu filho e os jovens da vila, Thors finalmente abre mão da sua arma. Ele joga a espada na água, se entregando completamente. Ele prefere morrer mantendo a sua integridade, a viver como um monstro que foi lhe passado. Mesmo perfurado por dezenas de flechas, Thors não cai. Ele usa suas últimas forças, não para amaldiçoar Askeladd, mas para ditar as regras do acordo, garantindo a segurança dos rapazes da vila. E em seus segundos finais, ele olha para seu filho pequeno que chora desesperado. Thors morre de pé. Ele perdeu a vida, mas venceu a guerra espiritual. A morte de Thors é dolorosa, porque ele quebra nosso senso comum de justiça. Nós queríamos que ele puxasse a espada, matasse Askeladd, salvasse o filho e voltasse para casa como um herói invencível. Mas a vida real não funciona como um roteiro de ação clichê, e é exatamente no sacrifício de Thors que reside a maior lição psicológica e estoica que você pode levar para a sua vida hoje. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você quando o mundo joga sujo? Na psicologia, existe um conceito chamado reatividade emocional. É quando você funciona no modo bateu ou levou. Se alguém te fecha no trânsito, você grita. Se alguém te insulta na internet, você passa horas digitando um textão para tentar humilhar de volta. Se o seu chefe é injusto, você descarrega sua raiva na sua família quando chega em casa. Você acha que está se defendendo, mas a verdade estoica é que você está sendo um escravo. Você está deixando que o comportamento ruim de outra pessoa determine quem você é. Thors tinha todo motivo para revidar. Ele tinha a justificativa perfeita para ser violento. Afinal, ele estava defendendo quem amava. Mas ele entendeu que o verdadeiro poder não está em quanto caos você consegue causar do lado de fora, mas em quanta paz você consegue manter do lado de dentro. Quando Sêneca, um dos maiores filósofos da história, escreveu sobre a ira, ele disse que o melhor remédio para a raiva é o adiamento. Thors levou isso ao extremo. Ele adiou, ele controlou, ele filtrou o monstro que existia dentro dele. E por que isso importa no seu dia a dia? Porque você também tem um monstro aí dentro. Todos nós temos. Um monstro feito de orgulho, de ego, de vaidade e de vontade de provar que somos melhores ou mais fortes que os outros. Veja o que aconteceu com Thorfinn nos episódios seguintes. Ele ignora a lição do pai. Ele passa anos vivendo pelo ódio, buscando vingança contra Askeladd, achando que matar o assassino do seu pai traria paz. E o que ele consegue? Um vazio existencial que quase destrói a sua alma. Ele se torna o prisioneiro da sua própria espada. Toda vez que você escolhe revidar por puro orgulho, toda vez que você alimenta uma briga boba na sua vida real para não parecer por baixo, você está agindo como Thorfinn jovem. Você está se tornando prisioneiro de um inimigo que você mesmo criou. Quando Thors diz que você não tem inimigos, ele não está dizendo que as pessoas ao seu redor são perfeitas. Ele está dizendo que os outros só têm o poder de te ferir emocionalmente se você permitir. O seu único inimigo real é a sua própria falta de controle. É o seu ego sussurrando no seu ouvido que você precisa parecer forte para os outros. A partir de hoje, mude sua definição de força. Força não é sua capacidade de gritar mais alto. Força não é a quantidade de pessoas que você consegue calar ou humilhar em uma discussão. Força de verdade, a força de Thors, é a capacidade de olhar para uma situação de caos, ter todo o poder para destruir e escolher a lucidez. Escolha a gentileza, escolha a proteção em vez do ataque. Nenhum homem é livre se não for o mestre de si mesmo. Da próxima vez que o mundo tentar te puxar para uma briga desnecessária, lembre-se de Thors. Guarde a sua espada e controle o seu monstro, porque você não tem inimigos, ninguém tem. E a sua verdadeira força começa quando você finalmente entende isso.